16 de abril de 2014. Uma das maiores tragédias da história da Coreia do Sul. O capitão que abandonou o seu barco. Hoje vamos falar do MV Seoul Ferry. Olá a todos, eu sou o TRS e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Por ser o primeiro vídeo deste canal, eu quero-vos dar aqui uma espécie de introdução do que é que vai ser este canal. Eu quero me focar um bocado assim em casos reais, mistérios que encontrar aí pela internet. Pronto, eu quero que estes vídeos sejam basicamente um documentário ou uma conversa em que eu esteja a falar diretamente contigo. Se gostares deste tipo de conteúdo, já sabes, subscreve e comenta o que achaste. Antes de começar este vídeo, quero só avisar que isto contém temas sensíveis, fotos e vídeos, portanto, se não te sentires à vontade, é só fechares o vídeo e fica a teu critério. Na noite de 15 de abril de 2014, 443 pessoas embarcaram no MV Seoul Ferry, um navio que fazia transporte de pessoas e cargas, que tinha como destino a maior ilha do Japão, a ilha Jeju. Uma viagem tranquila e sem grandes riscos, de cerca de 13 horas, que já tinha sido feito várias vezes por este ferry. Mas esta viagem seria diferente e o que poderia ser um sonho tornou-se num pesadelo. A maior parte dos passageiros eram alunos da escola secundária de Danwon e esta seria uma viagem de escola, que seria uma viagem importante porque estão numa idade, são adolescentes, lá está, e estão numa idade de querer sair de casa e querer estar longe dos pais, pronto, e ter alguma liberdade, e esta seria tipo a viagem perfeita para fazerem isso. Com grande parte do caminho percorrido, tudo parecia estar a correr bem, até que na manhã do dia 16, por volta das 8h58, os alunos percebem que o barco está bastante inclinado. 다음 날 이제 아침이 됐죠. 밥을 먹고 있는데, 그때도 저희는 기울어져 있는 상태로 밥을 먹는 느낌을 들었어요. 우리끼리 국물 기울어 있다. 근데 우리는 파도 때문에 그냥 그런가 보다 이런 생각을 했고. E logo em seguida, um aluno faz a primeira chamada para os serviços de emergência. 우상실입니다. 살려주세요. 배가 침몰되는 것 같아요. 배가 침몰해요? 여기 제주도 가고 있었는데. 예. 여기 지금 배가 떨어져서 떨어진 것 같아요 지금. 잠깐만요. 자, 지금 타고 보신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 배가 침몰해요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 위도? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? 태월호요. 태월호. Vamos então falar sobre os principais responsáveis deste barco. O capitão era o capitão Lee, um homem de 69 anos, já com muita experiência e já tinha feito esta rota outras vezes. Ao passar pelo canal de Mengol, não era o capitão Lee que estava no controle do barco, mas sim a terceira imediata par, uma mulher com pouca experiência que tinha desligado o piloto automático para fazer esta parte mais complicada da viagem. Em uma tentativa brusca de mudar de direção, o barco acabou por inclinar mais do que era suposto e as cargas acabaram mesmo por cair para o lado esquerdo do barco, fazendo com que entrasse água. A imediata par ainda tenta virar para o outro lado a tentar contrariar a inclinação, não é? Mas acaba por não conseguir, visto que o barco estava com o dobro de carga que podia transportar. Para perceber porquê do barco ter virado, vamos ter de falar primeiro das obras irregulares que foram feitas neste barco. Originalmente chamado Ferry Namino, este ferry operou 18 anos no Japão sem nunca ter tido um acidente. Em 2012, os sul-coreanos compraram o ferry por cerca de 10,5 milhões de euros. Quando compraram o barco, começaram a fazer algumas obras, e é aí que está o problema. Foi construído um deck que aumentava a capacidade de passageiros em 150 pessoas e também arranjaram uma maneira de caber mais carga em baixo, removendo uma porta lateral. Mais pessoas, mais carros, mais dinheiro. Depois das obras e na altura da viagem, o ferry estava limitado a carregar cerca de 1000 toneladas e na altura do acidente estava a carregar 2,2 mil toneladas. Como já não fosse mal o suficiente, das 1700 toneladas de água de lastro que o navio tinha a ter, ele tinha apenas 760 toneladas. Ou seja, tinha mais do dobro da carga permitida e menos de metade da água de lastro. Para quem não sabe o que é água de lastro, porque eu também não sabia, é basicamente um estabilizador que tenta contrariar a força das ondas usando a própria água do mar. Explicação básica. Como o barco tinha toneladas a mais de carga, tiraram água de lastro para o barco ficar mais acima na água e passar pela inspeção portuária. Basicamente o que tinha a mais de carga tinha a menos de água de lastro. Os passageiros relatam que nesta altura ouviram um grande estrondo que veio no motor e viram a tripulação a correr para a cabine, onde estava lá a imediata par, provavelmente em choque depois de ter feito aquela merda. O capitão Lee nesta altura tentou assumir o controle do barco, mas não conseguiu porque o barco já estava muito inclinado e os motores por algum motivo já não estavam mesmo a funcionar. E então a tripulação dá a ordem aos passageiros para ficarem onde estão. E às 8h55 é feita a primeira chamada para os serviços de controle de tráfego da ilha Jeju, que era a ilha para onde eles iam.
Pronto, eu vou tentar resumir esta parte para não ficar muito confuso, porque foram muitas chamadas, as chamadas passaram por muita gente, ninguém estava a perceber o que estava a passar. Esta chamada passou pela Guarda Costeira, passou pelos serviços de tráfego desta ilha, passou pelos escritórios do governo, até que, passado algum tempo, finalmente alguém decide dar a ordem aos barcos comerciais que estavam à volta para irem ver o que é que estava a passar. Conversa vai, conversa vem entre os serviços de emergência e o navio, e basicamente os serviços de emergência não sabiam o que é que estava a passar, estava tudo muito confuso, então disseram ao capitão que se ele fosse dar alguma ordem de evacuação, só dependia dele. Ele tomou a decisão errada. Quando ele pede à tripulação para começar a preparar os botes salva-vidas, já era impossível, porque o navio estava tão inclinado que os botes salva-vidas já estavam nesta altura submersos. Então, já em desespero, às 9h06, ele acaba por fazer outra chamada para o controle de tráfego da ilha de Jindu, que era o controle de tráfego mais perto deles. Enquanto a tripulação nesta altura estava ocupada a fazer merda, os passageiros estavam sem perceber o que é que estava a acontecer e basicamente alguns começaram a brincar, a dizer que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu ao Titanic. 선장은 뭐 하길래? 아니 뭔가 걸린 것 같아. 진짜 타이타닉 된 것 같아. 전화 안 떠진다고? 안 터. Alguns minutos passaram, as brincadeiras acabaram, começaram realmente a perceber que era uma situação grave, o pânico começou a espalhar-se e enquanto isso a tripulação continuava a dizer para ficarem onde estão. Aqui só uma parte, eu acho que se esta situação, por exemplo, acontecesse num país, por exemplo, Portugal ou assim, não teria morrido tanta gente, porque na Coreia eles respeitam muito os mais velhos e as pessoas acima na hierarquia social. Ou seja, quando o capitão lhes disse fiquem onde estão, eles realmente ficaram onde estão, eles não quiseram sair. Lá está, a cultura deles é muito diferente da nossa. Eu acho que isto ainda torna tudo pior, porque o capitão sabia a responsabilidade que tinha e sabia que se não dissesse àquelas pessoas para evacuarem, elas iam lá ficar, elas iam seguir as ordens dele. Pronto, mesmo antes do resgate chegar, a este momento já era quase impossível sair das salas e quartos onde eles estavam, porque as portas já estavam no teto, ou nas paredes. As portas já estavam nos tetos? Já estava tipo tão inclinado que as portas estavam tipo assim. E os alunos começaram a gravar vídeos de despedida e a mandar mensagens às suas famílias. Não te preocupes, tenho um colete salva-vidas e estou agarrado a um corrimão. Nós estamos todos juntos aqui. Mãe, pai, o navio está muito inclinado. Tenho saudades vossas. Acho que esta é uma das partes mais tristes desta história, porque quando finalmente seria dada a ordem de evacuação, ela foi dada por um two-way radio, ou por outras palavras, um walkie-talkie. Ou seja, só a tripulação que tinha os walkie-talkies naquela frequência é que conseguiu ouvir, e foram dos poucos que conseguiram escapar. Após esta ordem, o capitão e a tripulação foram os primeiros a sair, abandonando toda a gente que estava no barco, deixando-nos para trás, sendo que a última coisa que lhes disseram foi fiquem onde estão e aguardem novas ordens. Aqui neste vídeo podemos ver o capitão sem uniforme a sair do barco, algo que é contra a lei, que diz que o capitão deve ficar no navio a supervisionar a evacuação. Talvez foi por esse motivo que ele não estava a usar o uniforme, assim ninguém sabia quem ele era. Estes resgates duraram cerca de 1h30 até o barco estar completamente submerso. Mesmo com o barco já virado ao contrário, ainda havia esperança de haver bolsas de ar dentro do barco, mas o governo não enviou mergulhadores para resgatar ninguém, pois não havia mergulhadores treinados para descer 40 metros de profundidade. Pronto, pelo que eu estive a pesquisar, 40 metros é uma profundidade, é bem fundo, ok? É bem fundo. Mas imagina, é o governo, é a marinha, é as forças de resgate. Tinha de haver pelo menos um mergulhador disponível a conseguir descer esses 40 metros para ir buscar alguém. Por esta altura havia alguns helicópteros de resgate, mas também havia helicópteros de televisão. Mas por algum motivo isto não estava a ser passado ao vivo pela mídia. Então houve 11 pais que já estavam desesperados, não sabiam dos filhos, não tinham notícias, nada do que tinha acontecido, só tinham recebido mensagens de despedida, estavam em pânico, não é? Alugaram um barco e foram até ao local do acontecimento e quando chegaram lá viram que nenhuma operação de resgate estava a ser feita. Quem foi salvo e quem não foi deixado para morrer. E finalmente às 5 da tarde, a Presidente da Coreia do Sul dá a cara e vem falar sobre o acontecimento com uma mensagem assim muito básica a dizer façam esforço, vamos lá, conseguimos salvar mais uma pessoa, se salvarmos uma pessoa já vale a pena. Mas basicamente por esta hora, às 5 da tarde, as pessoas que, mesmo se houvesse bolsas de ar, as pessoas que estavam lá em baixo já tinham morrido de hipotermia, porque neste dia a água estava muito fria. Nas semanas seguintes houve vários mergulhadores privados que foram fazer mergulhos a esses tais 40 metros de profundidade. Aquelas imagens acabaram por marcar muitos deles. Houve até um que 2 anos depois, em 2016, acabou por suicidar. Porque quando eles chegavam lá, eles viam montes de corpos amontoados, unhas partidas, dedos partidos, os pulsos também partidos, dos passageiros, não é? Tentar partir as janelas com o que podiam para tentar escapar. E meses depois eu não consegui perceber porque no dia 10 de julho,
proibiram todos os mergulhos, o governo proibiu todos os mergulhos ao barco. Agora nesta parte eu vou-vos fazer tipo uma espécie de resumo, vou-vos dizer alguns números. Esta tragédia acabou por causar a morte de 304 pessoas, 2 mergulhadores, 5 pessoas das forças de resgate e há 5 corpos que até o dia de hoje estão desaparecidos. Ao total isto causou um prejuízo de mais ou menos 160 milhões de euros, porque ainda houve o resgate do barco, meteram o barco numa... Eu vou deixar o vídeo passar para vocês tentarem perceber o que eu estou aqui a dizer. Eles meteram basicamente o barco numa plataforma flutuante e trouxeram o barco para um porto, onde está abandonado, onde está nesse porto abandonado até hoje. E agora vou deixar aqui um vídeo de fundo a passar para vocês verem como é que o barco está hoje em dia. A primeira-ministra admitiu-se, pois enquanto ocorriam estas operações de resgate, ela só apareceu para falar publicamente 5 horas depois do barco estar submerso, não dando ordens para intensificar a força de resgates com mais helicópteros a barcos, algo que deixou toda a gente revoltada. A tripulação foi acusada de homicídio, negligência e abandono do navio, e o capitão foi condenado a passar o resto da vida na cadeia, o engenheiro do navio foi condenado a 10 anos na prisão, e outros membros da tripulação apanharam entre 18 meses e 12 anos. E foi esta a história do Sail Ferry, espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu estou assim a fazer um vídeo assim maior, eu já tinha estado no YouTube há uns anos, mas nada de especial, nada de jeito também. Epá, eu também estou a aprender a editar, então espero que a edição neste vídeo esteja boa. Eu acho que este vídeo vai ter aí uns, não sei, 15 minutos, 13. Também estou a aprender a escrever roteiros, ou seja, deem-me tempo, eu vou melhorar, deem-me tempo. Também agradecer à Porta 2 por este estúdio espetacular. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam, deixem like, até à próxima.